Então, alunos, agora nós vamos lá para a página 78 da apostila de português, no módulo 2, a língua em estudo. Vamos falar um pouco sobre o numeral. Numeral é uma classe de palavras também, né? A gente pensa muito em números na matemática, mas nós também usamos os numerais no português. Não só o algarismo, mas principalmente a escrita, né? Então, vamos ver este texto que aparece ali na página 78, no Refletindo e Conceituando. Já vimos que o medo é um sentimento que faz parte da vida das pessoas. Nós falamos do infográfico lá do medo, falamos também do cartaz da Casa Monstro e lemos o texto, né, do Pedro, que ele leva um susto na madrugada, né? Então, é, então já vimos que o medo é um sentimento que faz parte da vida das pessoas. Veja a seguir o resultado de uma pesquisa realizada com crianças sobre esse assunto. Então, o que assusta geralmente as crianças, né? Então, 28% das crianças, né, disseram que o que você mais tem medo, né, o que mais teme é a violência, a morte ou alguma doença, o sobrenatural ou a fantasia, né, animais ou bichos ou a família, né? Aí aqui uma flecha indicando, né, que aqui também a porcentagem, né, 28%, 21%, 14%, 15% e 3%, né? Vai do maior para o menor. Os meninos têm mais medo de sofrer uma agressão do que as meninas. Então, 29% dos meninos disseram que têm medo da violência e 26% das meninas disseram que têm medo da violência. Outros medos que nós encontramos nessa pesquisa, né? De repetir de ano, 79% dos respondentes disseram que têm medo de repetir de ano, que seu pai brigue com a sua mãe, 77% das crianças têm medo da briga entre os pais, de brigar com os colegas, 62% disseram que tem medo, sim, tem medo de brigar com colegas. Medo de ladrão, 90% das crianças disseram que tem medo de ladrão. De ficar doente, 75% disseram que sim, 25% disseram que não. De ser sequestrado, 89% das crianças disseram que tem medo de ser sequestrado. E de ser atingido por bala perdidas, 92% das crianças disseram que tem medo. De não ter trabalho no futuro, 84% das crianças. De pegar AIDS, né, que é uma doença sexualmente transmissível, né, 88% disseram que tem medo. Se envolver com drogas, 89%, né, e de ter doença séria, 89%. Quando se refere a bichos, né, animais, 6%, né, disseram que tem medo de cobra, 3% tem medo de rato, 1% tem medo de leão, 2% tem medo de aranha e 1% tem medo de barata. Então são os animais, os bichos mais aterrorizantes. Então aqui nós vemos neste infográfico os principais medos, né? E da vida das pessoas, né? E também, né, a porcentagem, a numeração. Então, os números aqui são importantes, diferente daquele infográfico que nós vimos que tinha as principais reações do corpo humano quando tem algum tipo de medo. Aqui é a quantidade, a porcentagem daquilo que mais provoca medo nas pessoas, né? Nas crianças. Né? Então, na parte do gráfico intitulado Outros Medos, quais são os medos destacados, né? Outros medos, né? Nós temos aqui alguns tipos de medos que vocês irão relembrar, que eu acabei de ler para vocês. Quais são os bichos que mais aterrorizam as crianças? Nós encontramos esta informação aqui, juntamente com a ilustração e a porcentagem. E quais são os bichos que mais aterrorizam? Não, desculpa, a 3. De acordo com a pesquisa, quem tem mais medo de sofrer uma agressão? Os meninos ou as meninas? Qual é a porcentagem? Voltando lá, os meninos, 29%, certo? Então, observe a parte do gráfico. O que você mais teme? E responda as questões. Em sua opinião, por que o medo da violência está no topo do ranking? Né? Por que será? Nós vivemos num país, né, em algumas cidades principalmente, que a violência é algo muito rotineiro e muito perigoso, muito forte. Né? Então, as pessoas vivem com medo da violência. Nós temos medo da violência. O medo da violência, com 28%, está no topo do ranking de maiores medos entre as crianças. Sendo assim, ele aparece em que colocação neste gráfico? Então, quando está no topo, quer dizer que está em qual colocação? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar ou quinto lugar? Veja que nós estamos usando numerais a todo momento. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É uma colocação, uma ordem. Né?
Aqui pede para você escrever o medo, né? Os medos que ocupam o segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Né? E os números dessa parte do gráfico indicam a porcentagem de crianças que sentem esses medos, isto é, de cada 100 crianças, 28 têm medo de violência, 21 têm medo de morte ou de doença, 14 têm medo de sobrenatural ou fantasia, 15 têm medo de animais ou bichos, né? 3 têm medo da família. Né? Como que nós escrevemos esses numerais por extenso? Né? Então, como que eu falo lá? Ó, 28, 21, 14, ou 14, né? 15, 3. Lembrando que a palavra 14 existe tanto com QA, né? Que é o mais comum, mas tem também com CA. Muita gente tem essa dúvida. As duas formas são encontradas no dicionário. Tá? Então, tanto 14 quanto 14. Então, as duas são usadas. Então, como vimos, existem palavras que expressam a posição ou ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, de algo numa determinada sequência, né? Então, como primeiro, segundo e terceiro lugares, vimos também que há palavras que representam os algarismos, indicando a ideia de quantidade. Então, aqui, ó, 28%, 28 tem medo de violência dentre 100 crianças, né? 21, 14, indica o que? A quantidade. Então, 28, 15, 13. As palavras que expressam a ideia de quantidade ou posição numa sequência recebem o nome de numeral. Então, é a mesma ideia da matemática, só que agora a gente vai trabalhar principalmente com a escrita. Né? No português, nós temos 4 tipos de numerais, né, que nós vamos escrever, né, basicamente. Tem o cardinal, que é esse que indica a quantidade, né? Então, por exemplo, ali, ó, de cada 100 crianças, 3 têm medo de apanhar dos familiares ou que a família se acabe. Então, 100, 3 são numerais que indicam quantidade, são numerais cardinais. Ordinal é aquele que nós acabamos de ver, que indica uma ordem, uma posição dentro de uma sequência. Igual primeiro, trigésimo, centésimo. Então, o medo de animais, bichos, foi o terceiro com o maior número de respostas. Tem também o multiplicativo, o nome já diz, é uma multiplicação. Então, indica o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Então, o dobro, o triplo, o quíntuplo e assim por diante, né? Como nesta frase. O número de crianças que têm medo de violência é o dobro dos que têm medo de sobrenatural, ou seja, 2 vezes mais. E tem também os numerais fracionários, ou seja, a fração, a divisão. Né? Então, indica o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida. 1/3, meio, metade. Então, 1/3 é uma parte de 3. Você pega um todo, divido por 3. 1/3 é uma dessas partes. Meio, dividir no meio, na metade. Né? Olha, das crianças entrevistadas, as que têm medo de sobrenatural, fantasia, são 14%. De animais, bichos, 15%, né, do todo, né? E de morte e doença, 21%. Então, do todo, nós pegamos, né, algumas partes, chegando aqui, né, que totalizam 50% dos medos em destaque, isto é, metade do público entrevistado. Então, dividir em 2, eu pego a metade. Né? Temos também, além desses numerais que são os mais comuns, os numerais classificados como numerais coletivos, né? Que representam um conjunto de seres. Lembra do substantivo coletivo, o nome do conjunto de seres da mesma espécie? Nós temos os numerais coletivos, que indicam um conjunto. Por exemplo, um par. Quando eu falo um par, 2. Lustro, 5 anos. Então, esse não é tão usual, mas existe. Se eu falo um lustro, são 5 anos. Uma década, 10 anos. Século, 100 anos. Novena, 9 dias. Dezena, 10 dias ou 10 unidades. Dúzia, 12, né? Quarentena, pode indicar a quarentena aqui no sentido de 40, não a quarentena que nós estamos vivendo agora, tá? Cuidado. A nossa quarentena não quer dizer que são só 40 dias, tá? Na nossa situação atual da pandemia. Então não confunda as coisas. Cento, 100, milhar, mil, tá? Então aqui nós temos na página 81 um quadro, né, uma tabela, representando os numerais. Nós temos os algarismos arábicos, que são os que nós utilizamos no dia a dia principalmente, e também tem os romanos, números romanos, né? Que são esses que a gente fala, né? Que é 1, 2, que são os risquinhos, são diferentes, né? Então, para vocês saberem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 50 é representado pelo L, né? Então,
o 100 é pelo C, 500 é o D e o 1000 é o M. Né? Os risquinhos que eu falei é o nosso I, né? O I maiúsculo, e o V é o 5, o X é o 10, só para relembrar. Os cardinais, então, indicando quantidade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Opa, apareceu uma coisa aqui. E os ordinais, né? Indicando uma ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, quinquagésimo, centésimo, quingentésimo, que é o 500, né? Na posição 500, e milésimo, que é na posição do 1000. Então, são as variações dos numerais. Os numerais variam, então, né, de acordo com aquilo que ele indica. E também tem numeral que pode variar no masculino e feminino, igual um garoto, uma garota. Dois garotos, duas garotas, tá? Então, eu digo que Pedro foi o primeiro colocado e a Carol foi a primeira colocada. Então, tem essa variação de gênero. Né? Então, eu quero que vocês façam, né, os exercícios aqui da página 81, né, 1 e 2. Depois eu vou corrigir com vocês na sala, na aula, né, na aula online. E aqui tem isso que eu acabei de falar. Alguns numerais cardinais podem flexionar-se em gênero, variar em gênero. Né? Então, sempre que falar em flexionar, flexão é a variação. Né? Por exemplo, 200 meninos, 200 meninas. Então, 200 masculino, 200 feminino. Feminino, né? Dois leões, duas leoas. Então, dois masculino, duas feminino. Os numerais 1, 2 e centenas, a partir de 200, flexionam-se em gênero. Né? Apresenta também a forma feminina. Os demais cardinais são invariáveis, como três carros, três casas, e não muda. 15 meninos, 15 meninas, não muda. 100 homens, 100 mulheres, não muda. Tá? Os ordinais também, né, possuem a forma feminina e masculina, que foi o exemplo que eu dei. Primeiro homem, primeira mulher. Quinto filho, quinta filha. Tá? Existem também alguns numerais cardinais que se flexionam em número, como milhão, bilhão e trilhão, ou seja, vão para o plural. Tá? Por exemplo, 1 milhão de habitantes é singular, 2 milhões, então milhão singular, milhões plural. Tá? 1 bilhão de pessoas, 3 bilhões de pessoas, bilhão singular, bilhões plural. Trilhão de estrelas, né? 1 trilhão de estrelas e 4 trilhões de estrelas. Então, trilhão singular, trilhões plural. Então tem essa variação dos numerais também. Mas eu acho que é tão natural pelo contexto, a gente já faz essa variação, que às vezes nós não paramos para observar que existe essa possibilidade de variação. Temos também os chamados os numerais substantivos e numeral adjetivo. Como assim? Quando ele acompanha um substantivo, ele é considerado numeral adjetivo. Quando ele vem no lugar do substantivo, ele é numeral substantivo. Vamos ver este poema aqui. Há muitas coisas difíceis na vida, uma, porém, vale por 100. Essa é uma verdadeira epopeia. Contar um a um quantos pés tem 100 centopeias. Né? Então, um poeminha ali, né, falando dessa situação. Imagina contar, né, quantos pés tem 100 centopeias. Então, quais substantivos as palavras em destaque estão substituindo? Olha, uma, 100, um a um. Né? Um. Então, há muitas coisas difíceis na vida. Uma o quê? Uma dessas coisas difíceis. Porém, não vale por 100. 100 coisas difíceis. Então, está substituindo o substantivo coisas. Escreva a que substantivo a palavra 100 no último estrofe se refere. Acabei de responder. Tá bom? Então, vocês vão escrever ali. Então, como vimos, em algumas situações, o numeral pode substituir um substantivo. Quando ele vem no lugar do substantivo, para não ficar repetindo coisa, 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 né, ele é chamado de numeral substantivo. Então, uma coisa, porém, vale por 100. Então, uma vale por 100. Né? Uma coisa fica subentendido. Pelo contexto, nós sabemos que o uma vem no lugar da palavra coisa. Então, ele é um numeral substantivo. Quando o numeral acompanha um substantivo, ele vai receber o nome de numeral adjetivo. Funciona como uma característica do substantivo. Por exemplo, aqui, ó. O primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong.
primeiro homem. Então, primeiro, o numeral ordinal está acompanhando a palavra homem, que é um substantivo. Então, ele é considerado o numeral adjetivo, porque ele vem junto com o substantivo e não no lugar de um substantivo, certo? Tomem bastante cuidado com a palavra um, porque um pode ser tanto numeral quanto pode ser artigo indefinido, tá? Vamos ver aqui o que diz na página 83, lá no começo da página 83, a palavra um. Dependendo do contexto em que for empregada, a palavra um pode ter a função de artigo indefinido ou de numeral. Ela será um artigo quando estiver enfatizando o substantivo, ou quando a palavra qualquer puder ser colocada após o substantivo que o termo um acompanha. Por exemplo, vi um menino soltando pipa. Não está indicando quantidade, quer dizer que é um menino qualquer. Então, eu vi um menino qualquer. Neste caso, quando eu consigo colocar esse qualquer depois do substantivo, quer dizer que ele é um artigo indefinido. Tá? Já quando um puder ser antecedido na frase pelas palavras somente ou apenas, sem alterar o sentido denunciado, ou substituindo por um, dois, três, expressando a ideia de quantidade, aí ele indica um numeral. Por exemplo, ganhei um livro de fábulas maravilhoso. Ganhei somente um livro de fábulas. Ganhei apenas um livro de fábulas. Não foram dois, três, quatro. Né? Ou ganhei 2 livros de fábulas. Por quê? Se quer dizer que dá para trocar, que posso usar o quê? Uma enumeração ali, uma quantidade, então esse um é artigo. Então eu poderia dizer, ganhei 2 livros de fábulas, ganhei 3 livros de fábulas. Mas quando eu digo ganhei um livro, quer dizer que foi apenas um. Então é quantidade. Então essa é uma possibilidade de verificar se o um é artigo indefinido ou se ele é numeral. Faça uns exercícios então ali, começando lá na página em que iniciamos com os numerais, com este infográfico, lá na página 79, 70, 79 e 80 tem explicação, 81 também tem a tabela, tem um exercício aqui, a página 82 a 83, a 84 e a 85, certo? Então façam até a página 85 os exercícios na aula online, eu retomarei com vocês para ver se vocês entenderam e faremos alguns exercícios. Tá bom? Então, bom estudo e até mais. Tchau, tchau.